Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Guarani fazendo gols utilizando a arma do contra-ataque. É possível dizer que hoje o Guarani é um time completo que consegue tanto ser reativo quanto jogar com a bola nos pés, dependendo do seu adversário e do andamento das partidas? Olha, é como eu digo isso a cada jogo, né? A cada adversário ele faz com que você monte uma estratégia, né, de execução para tentar superá-lo. E hoje a estratégia montada foi dar a bola para a equipe do Confiança, principalmente aos seus zagueiros, e tá bem posicionado no aspecto de quando roubar a bola, ter a velocidade para o contra-ataque, né, com qualidade também nos passes, porque a gente precisa da qualidade técnica para poder executar. Acho que conseguimos com muito êxito, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve ali um comportamento que até os 20 minutos o adversário conseguiu assim, ter bastante superioridade no aspecto de perigo de gol, de controle da bola, mas aos poucos a gente foi entrando no nosso ritmo, né, na nossa estratégia que a gente tinha, e quando fizemos o primeiro gol a gente conseguiu aí sim equilibrar a partida, equilibrar as ações, e no segundo tempo o Guarani foi bastante superior ao adversário, né, controlou o jogo, fez mais 2 gols, poderia ter feito outros gols, e a equipe está de parabéns por mais uma vez cumprir a estratégia planejada, mesmo com pouco tempo de treino, com pouco tempo de trabalho, de um jogo para outro. E a equipe foi muito, muito guerreira, né? Porque o desgaste também tem sido muito grande. Hoje, quem conhece o gramado daqui de Aracaju sabe do peso que ele tem, né? Do desgaste que ele obriga os atletas a se superarem dentro de campo, e a equipe durante todo o jogo foi muito guerreira e conquistou mais uma grande vitória, uma vitória extremamente importante para o nosso momento. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, gostaria que você falasse da importância de se ter no grupo jogadores que você pode confiar e oxigenar o time no momento decisivo, e os reflexos para a sequência da competição desta vitória, colocando o Guarani entre os 4 melhores da competição. Eu acho que eu digo muito isso para os atletas, né? A gente tem um grupo, né? A gente não tem um time. Um time ele ganha jogo, um jogo esporádico, alguma situação nesse time, uma situação pontual, e o grupo ele atinge os objetivos. Então é dessa forma que a gente tem trabalhado. A confiança em todos os atletas ela é absoluta. A gente vê hoje 3 trocas com relação ao último jogo, e o nível da equipe permanece o mesmo, a estratégia se modifica, mas a equipe tem mantido um padrão, tem mantido um jeito de jogar consistente, e isso tem nos deixado bastante satisfeito. Agora, como eu digo, é fruto de trabalho, né? As coisas elas não acontecem por acaso, as vitórias, os resultados positivos, elas não estão acontecendo porque esporadicamente está acontecendo uma partida ou outra. Não, o Guarani vem jogando desde o início da competição, melhorando o seu nível, e é dessa forma que a gente tem que continuar trabalhando, continuar melhorando, se recuperando de um jogo para outro, né? Hoje a gente acabou tendo que fazer algumas substituições, muito em virtude do desgaste e também de cartões amarelos, né? Que a partir do terceiro gol, as trocas de Júlio, o próprio Regis, foram muito em função do desgaste de cartão amarelo, para preservá-los para a próxima partida, e confiando também nos jogadores que entraram, para que eles também ganhassem minutos de jogo, para que entrem logo em ritmo de atuação, de partida, que eu acho que é extremamente importante. Quanto mais atletas a gente tiver nas melhores condições, a gente vai ter sempre uma equipe muito competitiva em cada jogo, e isso é extremamente importante num campeonato tão equilibrado como a Série B. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, parabéns antes de mais nada, mas o que falar, uma apresentação como essa, primorosa. Guarani literalmente atropelou o adversário. Aonde pode chegar esse time do Guarani? Torcedor já está imaginando algo maior, que o Guarani realmente entra na briga pelo acesso. Enfim, o que dizer de uma vitória espetacular como essa? Olha, eu acho que nós temos que manter os pés no chão. O trabalho está no início, né? Foram 12 jogos somente. Eu acho que a gente tem que continuar treinando, recuperando os atletas, fazendo muito os treinamentos muito focados, né, nos nossos objetivos,
trabalhar a cada jogo como uma decisão. A gente tem agora uma parada duríssima, que é o Sampaio Corrêa, que vem muito bem na competição, dentro de casa na próxima terça-feira, e descansar e viver o jogo a jogo, né? Lógico que a gente tem que comemorar cada vitória, aproveitar o momento, mas não perder o foco, né? Não perder a concentração, manter os pés no chão para que a gente possa continuar nessa caminhada que está no caminho certo e espero que a gente consiga mantê-la aí por um longo período. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. No primeiro tempo teve um momento que deu para observar você conversando com o Índio, para o Índio fazer o papel do terceiro zagueiro, o Bruno saiu um pouco mais. E aí, minutos depois, o Índio já voltou para a posição ali de volante, e o Bruno já recuando de novo. Queria que você falasse sobre essa conversa com os jogadores durante os jogos, né? Durante o jogo, né? A confiança que eles têm em você, o entendimento, todo o trabalho que é feito, para que no decorrer das partidas esse tipo de coisa aconteça, né? Essa inversão de posições e tudo mais. Eu acho que assim, primeiro é a confiança que a gente tem nos atletas, né? Os atletas têm sido de uma confiança, de um trabalho fenomenal aqui dentro, né? Não tenho nada para dizer de nenhum deles, o empenho sempre é ao máximo em todos os treinamentos, em todos os jogos. E a gente vem montando uma estratégia a cada jogo, né? Hoje a gente entrou com uma equipe para, ao mesmo tempo que a gente tinha que bloquear os lados do campo do Confiança, porque o Confiança tem um jogo de muito cruzamento na área em velocidade pelos lados, a gente também tinha que ser veloz, né, quando tivesse a bola para usar o espaço que a equipe adversária nos propiciava, principalmente no campo ofensivo. Então, assim, o Pablo e o Júlio foram fundamentais no aspecto tático para a equipe hoje, porque bloquearam muito bem os lados do campo e não foi fácil, né, pelo volume de jogo, pela intensidade que o adversário propiciou, mas eles foram muito bem nesse aspecto. E quando tivemos a bola também conseguimos jogar, criar oportunidades, né, visto que os gols que fizemos de jogadas trabalhadas, de ultrapassagens, né, de movimentações. Então isso tem sido muito importante, né? O próprio Índio que entrou hoje, substituindo o Rodrigo, também fez uma boa participação. Tem o entendimento da maneira como a equipe joga, né? A nossa saída de bola, construindo o jogo, tanto o Bruno quanto ele, quanto o Rodrigo. O próprio Arcorce hoje que ganhou a primeira oportunidade. Então, assim, também dá ao próprio Titi, que entrou num momento do jogo extremamente difícil, né? O Ronaldo acabou se machucando. Então isso mostra que o Guarani está formando um grupo muito bom, um grupo que está muito concentrado nos seus objetivos, muito focado no que quer, e isso é extremamente positivo para que a gente possa estar conquistando os resultados que a gente vem tendo. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. O que se observa nessa campanha do Guarani é que as vitórias são obtidas em circunstâncias diversas, né? Em cenários muito diferenciados. Queria que você explicasse como esses jogadores do Guarani conseguem essa capacidade de adaptação em relação aos diversos cenários que são apresentados na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente trabalha com muita transparência, né, com os atletas, né, mostrando muito aonde a gente vai ter que atacar os pontos vulneráveis do adversário, aonde a gente também tem que melhorar a cada jogo. Como eu disse, não é porque a gente vem de resultados positivos, a gente não tem coisas a evoluir. Com certeza temos que tirar alguns aprendizados do jogo de hoje para que no próximo jogo a gente seja sempre melhor. Agora, o Sampaio Corrêa é uma nova história, uma nova perspectiva, uma outra equipe com uma filosofia diferente, um jeito de jogar diferente, e a gente vai ter que também fazer uma grande apresentação, porque é um adversário que vem muito bem, numa maneira sólida já de jogar, e a gente tem que fazer um trabalho muito positivo, tanto na recuperação desses atletas, porque o intervalo de jogo de hoje para terça-feira é muito curto e a gente tem uma viagem nesse meio do caminho aí, para que terça-feira a gente tenha uma equipe muito boa lá, uma equipe forte para tentar buscar mais um bom resultado. Semê do canal EOL. Boa noite, Daniel. Primeiramente, parabéns pela vitória, né? É impressionante o aproveitamento do Guarani, principalmente fora de casa. Terceira vitória no início, principalmente de campeonato, isso conta muito. Mas eu gostaria muito que você falasse a respeito do Bruno Silva, jogador que
não é aquele de assistência, não é aquele que faz gols, mas a importância dele, né? Comandando esse meio-campo do Guarani, hoje realmente me impressionou. É um ponto de equilíbrio, um dos pontos de equilíbrio, o principal ponto de equilíbrio do Guarani, nessa grande fase que o Guarani está vivendo, Daniel. Estou muito satisfeito com o desempenho dos atletas, né? Como eu disse, o Bruno é mais um nesse motor que é a nossa equipe, nessa engrenagem, né, que cada atleta representa, vem desempenhando muito bem seu papel dentro de campo, como todos. Eu acho que isso é o que tem feito o Guarani chegar com bons resultados nesse momento, é o grupo, é a dedicação de todos, um se doando pelo companheiro dentro de campo, né, e isso tem feito a diferença, né, esse trabalho coletivo, ele tem sido muito bom, e aí o individual ele começa a aparecer naturalmente, porque a equipe está bem equilibrada, a equipe está bem montada, e aí independente das escolhas que você faça por opção de peças, essa peça lá entra e consegue também desempenhar um bom futebol, consegue jogar num bom nível, e é o que a gente vem fazendo a cada jogo. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel, parabéns aí pela grande vitória, mas eu queria saber como que você consegue mudar a tática do time usando os mesmos jogadores sem treinamento. Qual que é o segredo, Daniel? Não tem segredo, a gente trabalha. Ontem a gente, na medida do possível, levou os atletas para o campo e mesmo não sendo um trabalho desgastante, mas posicionou a equipe dentro do campo, orientou algumas situações que iriam acontecer e que aconteceram dentro do jogo, para que a gente estivesse preparado, né, para o que a gente ia enfrentar. Nós tivemos algumas atividades também visuais, com alguns vídeos, né, do adversário, mostrando esses pontos, para que os atletas eles tivessem o conhecimento do que a gente iria enfrentar. E os atletas estão no momento também de muita confiança, né? de um acreditar no potencial individual deles e trazer esse individual para o coletivo, né? Tem sido muito bom, e acho que isso é o grande fator que vem fazendo a diferença no nosso trabalho, né? Que os atletas dentro do campo têm tido esse entendimento e têm comprado essa ideia que junto a gente pode fazer uma grande campanha como a gente vem fazendo, mas contendo, lógico, a euforia, mantendo os pés no chão. A gente tem muito campeonato ainda pela frente, mas, como eu já disse em outras entrevistas, né, o Guarani dá amostras que está no caminho certo, né? Nós temos que continuar trabalhando, focados, para que a gente possa continuar conquistando bons resultados. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje o Guarani mostrou uma postura mais madura no setor ofensivo. Não fez um jogo de correria, mas um jogo técnico mais pensado. Gostaria de saber de você qual foi o principal motivo dessa postura madura da equipe dentro de campo. Acho que foi a estratégia, os jogadores entenderam muito bem, controlaram o jogo, porque o desgaste, as próprias condições do gramado também, que não eram as ideais, fizeram que a equipe mantivesse um pouco mais a bola, até mesmo para ter um ganho de fôlego, vamos dizer assim, para que o jogo não ficasse muito acelerado o tempo todo, e o Confiança jogava muito em transição, e para não nos pegar ali no contra-ataque desprevenidos, o antídoto que a gente encontrou foi manter essa posse de bola, né? Uma posse de bola consciente, de pé em pé, e procurando os espaços que o adversário ele nos proporcionava. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Hoje um dos destaques da vitória do Guarani foi o Pablo, que é um jogador polivalente que você tem no elenco. Na última rodada atuou como lateral direito no lugar do Diogo Matheus, e hoje voltou a atuar na posição de origem dele, que é o ataque, e também chegou ao primeiro gol dele em 2021. Queria que você falasse qual é a importância do Pablo no elenco do Guarani. Eu acho que não só o Pablo, mas acho que todos os jogadores têm a sua importância, independente se estão começando naquela oportunidade ou se estão aguardando uma oportunidade durante a partida, né, aguardando o que o jogo vai pedir. Eu acho que tem que estar pronto para aproveitar as oportunidades. O Pablo hoje, como o Júlio, foram fundamentais no aspecto tático para a equipe, no bloqueio das laterais, onde era o maior volume, onde era a maior força da equipe do Confiança. Então a gente conseguiu
né, com esses 2 jogadores, junto com o Diogo e o Bidu, neutralizar esse ponto, e por dentro a gente conseguiu criar boas situações com o Índio, com o Regis, o próprio Bruno, da Avó, e a equipe desenvolveu muito bem nesse aspecto. Então, assim, todos estão de parabéns pela entrega, pelo compreendimento de tudo que vem acontecendo, manter o trabalho, manter o foco, muita coisa ainda para acontecer, mas a gente começa a dar sinais que estamos no caminho certo. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, primeiramente, parabéns pela vitória. E Daniel, hoje, com essa vitória, o Guarani deve entrar de vez no G4, pelo menos nessa rodada. Para você, o time já é candidato ao acesso? Obrigado, boa noite. Já isso eu respondi em outras oportunidades. Eu acho que falar em acesso nesse momento é muito prematuro. O campeonato tem 12 rodadas, faltam 26 ainda, então quer dizer, muita coisa ainda para acontecer. O campeonato é muito difícil, muito longo, lesões, cartões, muita coisa pode vir a influenciar todo o trabalho, então a gente tem que estar preparado, manter a concentração no que a gente está fazendo, viver o momento, concentração no momento, focar sempre no próximo adversário, que é o mais importante, e é dessa forma que a gente vem construindo o nosso trabalho. Os atletas têm sido de uma concentração muito grande, do empenho absurdo, e o resultado tem sido esses resultados positivos que a gente vem alcançando, e esperamos poder continuar dessa forma, sempre procurando jogar para frente, buscar sempre a vitória, que é o que nos interessa. Daniel, parabéns pela vitória. Terminamos aqui as perguntas dos companheiros de imprensa. Bom descanso, boa viagem de volta e muito trabalho pela frente. Já falou tudo, né, Ortiz? Muito trabalho pela frente, vencemos mais um jogo, estamos de parabéns, mas essa página já se virou. Agora o pensamento é no Sampaio Corrêa na próxima terça-feira, onde vamos recuperar todas as nossas forças para que a gente possa estar muito bem nessa partida e fazer uma boa apresentação novamente.